Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, aí, a sua casa, a sua família. Estamos chegando nessa noite abençoada de segunda-feira, dia 11/6/2018, para mais uma edição da live Está na Bíblia, da Igreja Cristã Eleitos de Deus. É uma alegria, uma satisfação, um prazer muito grande estar com vocês aqui todas as segundas-feiras. Sejam bem-vindos à programação e nós vamos juntinhos aí até as 22h30, levando até você mais conhecimento da palavra de Deus. E como de sempre, não estou sozinho aqui, graças a Deus, né? Não estou sozinho. Está conosco o nosso querido pastor, o pastor presidente da Igreja Cristã Eleitos de Deus, pastor Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastor Adilson. E boa noite também aos nossos amados que já estão participando, né? Já estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. E como sempre, né, nós esperamos, aguardamos, oramos por isso, para que de alguma forma nós possamos, né, ser útil, né? Sermos úteis aqui a todos aqueles que vão estar conosco nesse culto, né, o pastor Adilson? É um culto visando o conhecimento, né, nos aprimorar, visando a unidade da fé em si, né, nós crescermos no conhecimento de Deus. Que Deus assim nos ajude mesmo. Mande a sua pergunta, o tema é bastante interessante, né, o tema é profundo, né, muito profundo, e é muito sério, apesar de pouco falado, né, apesar de hoje em dia muito pouco comentado, né, mas estamos aqui também para a edificação, o consolo ou a exortação dos queridos e amados. Glória a Deus, maravilha. E o povo está entrando aqui já, pastor, olha só. Pastor Elias Garcês, um abração. Nossa irmã Jusilei também já entrou aqui. Nossa irmã Silvana Ferreira. E várias pessoas aí. Nós pedimos, como de sempre, né, pastor? Compartilhem, né? Compartilhem essa live, né, essa programação, para que a palavra de Deus ela chegue, né, no maior número de pessoas possível, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, e vocês estão nos vendo aí, o nosso tema hoje é falarão novas línguas, né? De certa forma até um tema meio polêmico também, né? De certa forma, mas nós cremos que vamos aprender, né, o que está na Bíblia hoje, que o tema do programa é esse, né? Está na Bíblia. Então nós vamos aprender hoje aqui o que está na Bíblia e talvez também de repente o que não está na Bíblia, tá ok? E para nós abrirmos aqui, pastor, eu trouxe para nós nossa meditação o livro de Atos, né, no capítulo 2, é muito conhecido esse capítulo da Bíblia, né? E eu quero ler alguns versículos que diz assim, olha só, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E o verso 4 agora, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Interessante, pastor, essa passagem. Muitos, né, falam que existe o dom de falar em línguas estranhas, outros já falam que não existe, né? Agora, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Né, já ouvimos que já ouvimos também, né, que de fato existiam essas línguas estranhas lá no passado, porém isso somente ficou lá para os apóstolos ou é para nossa época também? Outros dizem para haver o dom de línguas, né, tem que ter um intérprete. Então são várias questões, né, pastor? Agora, afinal de contas, olha, essas línguas estranhas já existiam, só existiram no passado ou existe ainda hoje também, né? Como isso pode ser entendido? E nós vamos entender hoje aqui, né, pastor, o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? É o que nós vamos comentar a partir de agora, em nome de Jesus. E com certeza, pastor, é um assunto muito profundo, né? É muito profundo, muito interessante também, mas muito claro também, sabe, pastor Adilson, nossos queridos? É muito claro, bastante claro realmente, desde que a gente tenha uma noção, né, um quadro mais abrangente, mais completo, mais contextualizado, né? Não tem nenhuma dificuldade. A dificuldade é a falta do conhecimento ou conhecer, né, fragmentado o assunto, né? Quando ele começa a se completar, ele fica bastante fácil. Até quero chamar a atenção também dos queridos que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque são várias perguntas, né, desde que o pastor Adilson lançou no ar
né, o tema, vários irmãos e irmãs mandaram várias perguntas, muitas perguntas, e com certeza no transcorrer da programação, né, pastora Dilson, até às 10h30, se Jesus Cristo não voltar antes, muitas perguntas que foram enviadas, elas serão respondidas assim de uma forma bem simples, bem completa também. Então, todos fiquem bastante atentos, né, muito atento mesmo, porque é um assunto, pode ser polêmico, mas de uma gravidade intensa, muito grande mesmo. Então, fiquem atentos, prestem atenção, se possível, né, aguenta firme aí, pelo menos até as 22h30, e nós vamos passear aqui, em especial, né, pastor, de especial Novo Testamento, especial Atos dos Apóstolos, e 1 aos Coríntios, capítulo 14, que são praticamente os temas, os textos bases, né, aonde nós desenvolvemos de verdade este ensino e obtemos a instrução a respeito deste assunto tão importante. Maravilha, maravilha. Olha só, a nossa irmã Adriana entrou aqui, Deus abençoe. Nosso irmão Sebastião também, um abração. Irmã Maria José, minha irmã, nossa irmã Marilda Camargo, nossa irmã Mariana, paz do Senhor Mariana, Deus abençoe, viu? Nossa irmã Pâmela Oliveira, Mário Cláudio, nosso irmão Abel César. O Abel César dizendo assim, olha, eita, é forte, hein? Tá dizendo aqui, pastor. E com certeza é forte mesmo, né? A nossa irmã Vilma, né, também está ligadinha conosco. Nosso irmão Diácono Sidney, boa noite, irmão Sidney, Deus abençoe, viu, querido? Nossa irmã Maria do Carmo dando aqui os parabéns para nós. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Nossa irmã Valdirene, né, Fidelis ligadinha conosco também. Robertinho, nosso irmão Robertinho. E vai compartilhando aí, vamos compartilhando para mais pessoas entrar na live aí, né? E aprendermos juntos da palavra de Deus. Pastor Carlos, vamos lá então entrar no nosso assunto aqui nessa noite, né? Que o tempo corre, não para. Pastor Carlos, é o seguinte, nós acabamos de ler aqui, né, em Atos capítulo 2, que fala a respeito, né, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós sabemos que essa palavra Pentecostes deriva várias coisas, né? A igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, né? A igreja não pentecostal. Praticamente tudo meio gera em torno dessa palavra aí. Então eu queria perguntar para o senhor, a primeira pergunta é essa. O que né, o que foi o dia de Pentecostes e o que isso significa? Glória a Deus. Pentecostes, né, pastor Adilson? Pentecostes, literalmente, ele quer dizer 50, né? Pentecostes, ele quer dizer 50, é o número 50. E isso é simbólico, né? É simbólico, é figurativo também. Nós sabemos que capítulo 8 e capítulo 10 de Hebreus, a Bíblia fala que aquelas coisas que acontecia, tudo que tinha ali no Novo Testamento era símbolos, né? Eram sombra dos bens vindouros, né? A palavra de Deus diz que não era imagem real, é uma sombra, era para dar uma ideia, né, de algo que Deus estava para fazer. E o Pentecoste também, né? Pentecoste é 50, por que 50? Porque depois da Páscoa, da festa da Páscoa, que era o dia 14 do segundo mês, né, ali de Israel, né, depois da Páscoa, eles contavam literalmente 50 dias, pastor Adilson, nossos queridos, para começar a colheita. Então, antes, né, eles tiravam o molho, como nós vimos, né, nós já falamos aqui que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele colheu algumas almas, né, e depois da ressurreição dele, elas saíram dos sepulcros, e elas apareceram a muitos, e posteriormente, com certeza, elas subiram, e Jesus Cristo as apresentou como uma oferta, aquela primeira oferta movida da colheita. Então, Jesus Cristo, né, ele veio na Páscoa, ele morreu na Páscoa, e ele permaneceu 40 dias com os apóstolos, né? Depois dos 40 dias, ele pediu que eles ficassem em Jerusalém, né, orando, buscando. Passou-se 10 dias, e exatamente no dia que iniciava-se a colheita da produção de Israel, que o Espírito Santo veio. Então, que isso é um sinal, né? Isso é uma analogia, isso é uma demonstração, né, que Deus estava dando, que o Espírito Santo ele veio, e ali então iniciou-se a colheita das almas. Nós vemos que logo a seguir ali, 3.000 pessoas foram colhidas já
para Deus, né? Então essa ideia do Pentecostes foi 50 dias depois, e era conhecido também como a festa das cabanas. Era conhecido também como a festa das cabanas, né? Então esse Pentecostes literalmente quer dizer 50, e simbolicamente foi 50 dias exatamente depois que Jesus Cristo ressuscitou, né? É que o Espírito Santo desceu, e desceu exatamente no dia da colheita, né? E isso é simbólico, e ali então ele começou a capacitar os cristãos, a ungir os cristãos para a colheita, né? Lá no livro de Tiago ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, até as primeiras e as últimas chuvas. Então essas foram as primeiras chuvas, né? O derramar do Espírito Santo, aonde iniciou-se de fato a igreja e a colheita de almas para o reino de Deus. Então Pentecostes literalmente é 50, né? 50 dias após a ressurreição, 10 dias depois de Jesus Cristo ter sido elevado aos céus. Atos 1, né? Ele diz que ele ficou ali 40 dias conversando com os discípulos, depois ele foi, diz que esperasse a promessa do Pai, né? E essa promessa, com certeza Pedro, ela refere-se dessa promessa quando ele esclarece o assunto, né? É Joel 2:28, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas Pentecostes literalmente se refere a isso, né? Aos 50 dias após a Páscoa, iniciava-se a colheita em Israel. Então 50 dias após a Páscoa, 10 dias após Jesus Cristo ter ido para o Pai, então foi derramado o Espírito, que veio para nos capacitar a fim de que nós pudéssemos fazer as obras de Jesus e outras ainda maiores, com a finalidade de convencer as pessoas, de atrair as pessoas, de salvar as pessoas. Glória a Deus, que maravilha. Nós vemos, né, pastor, que nada é por acaso na Bíblia, né? Com certeza. Tudo se encaixa de uma forma perfeita, de uma forma extraordinária, né? Deus, ele projetou tudo de uma forma muito perfeita, né? E Deus seja louvado por isso. Pastor Carlos, nós sabemos então que no dia do Pentecoste lá, né, aconteceu a descida do Espírito Santo, e a Bíblia diz para nós que eles falaram, né, em novas línguas. Inclusive, algumas traduções até falam em línguas estranhas, mas na verdade, né, se você for ver no original, não tem essas estranhas, né? Falaram novas línguas. E eu quero perguntar para o senhor então, pastor, o que é isso? O que significa, né? O que aconteceu de fato naquele dia lá, que eles falaram em novas línguas? Que línguas são essas? Eu acredito também, né, pastor Adilson, que eu acredito que tudo é profético, tudo é simbólico, e é bastante profundo. Que nós temos esse assunto, é bastante interessante, né? Até fica meio complicado para nós, assim, por isso que o conhecimento é bastante diverso entre nós, os que estão nos ouvindo. É até um pouco difícil, porque muitas vezes a gente até atropela o assunto, né? Não segue uma sequência lógica, mas aqui vamos dando os esclarecimentos, né? E eu acredito que nós vemos lá na Torre de Babel, houve uma confusão de línguas que espalhou as pessoas, né? Espalhou as pessoas, e agora vem o dom de línguas, e a intenção é unir as pessoas, né? Então tem essa simbologia também, tem esse propósito, aonde as pessoas também, elas foram unidas, né? E elas, assim, o dom de línguas, segundo os especialistas, os conhecedores profundos, doutores na Bíblia, dizem que é o menor de todos os dons, ele é o menor de todos os dons, mas ele, na verdade, está disponibilizado a toda a igreja. O único dom que está disponibilizado a toda a igreja. Ainda que eu possa almejar o dom de profetizar, né? Busque o dom de profetizar, né? Paulo diz, nós já tratamos disso aqui, né? O anseio de Moisés que todo o povo de Deus fosse profeta e profetizasse, nós já falamos sobre isso, mas o dom de línguas, ele está assim, à disposição de todo o cristão, todo novo nascido, todo renascido, e é considerado um dom menor, mas com certeza, eu acredito que nós vamos ver aqui, é um dom absolutamente especial. O falar em línguas é o introduzir-se no sobrenatural de Deus. É algo especial, é algo tremendo, que está sendo relegado ao esquecimento, como uma das irmãs perguntou para nós vamos tratar isso daqui a pouco,
mas o falar em línguas, na verdade, ele é muito profundo e ele tem também essa finalidade de trazer, né, a unidade. Lá eles espalharam-se e aqui através das línguas, né, eles começam então uma grande unidade de um povo agora que está sendo levantado, criado, chamado, que é o povo de Deus. Glória a Deus. Olha só, um abração para o pastor Anderson Andraus. Pastor Anderson, um abraço. Deus abençoe, viu, querido? Um abração para o pastor Marcos Vinícius também aí, a todo o povo da sua congregação, tá ok? Nossa irmã Valquíria também ligadinha conosco, nosso irmão João Almeida, é o povo entrando, né? E a gente pede, como sempre, olha, compartilha aí, por gentileza, né? Compartilhe nos grupos de vocês aí, né, com seus amigos, enfim, para que a gente possa aqui alcançar um número maior de pessoas aí, aprendendo a palavra de Deus. Nosso tema hoje aqui, né, falarão novas línguas. De repente, né, pastor, se alguém tiver uma dúvida também, pode mandar para nós aí, tá? Pode mandar aqui que, na medida do possível, a gente vai conversando com vocês também, em nome de Jesus. Pastor Carlos, e hoje em dia, né, a Bíblia fala que nós podemos orar em línguas hoje ou não? Eu queria também dizer, pastor Adilson, Marcos 16, 17, né, que é um tema-chave, que o falar em línguas, ele está colocado como segundo sinal que seguiriam os cristãos, né, aqueles que crescem. É o segundo sinal, né? O primeiro sinal não deveria ser diferente, expelirão os demônios, né? Porque os demônios que foram a causa de toda a tragédia humana, né? O estopim, né, de toda a tragédia humana. Então o primeiro sinal, com certeza, não deveria ser outro, é expelir os demônios, né? Como lá o Salmo 81, 13, ele diz: se o meu povo me ouvisse, Israel me escutasse, eu de pronto abateria os inimigos deles, né, e deitariam por terra os seus adversários. Então esse é o primeiro sinal, expelir os demônios. E o segundo sinal, Marcos 10, verso 17, é o falar novas línguas, né? E isso já de uma forma bem simples, né? Porque a palavra de Deus, como nós falamos, é muito simples, né? Essa ideia de ser ou não ser é uma coisa que eu realmente, a não ser para título de estudo, a gente até entra em detalhes, mas é algo tão trivial, tão comum, tão claro, que não deveria ter nenhuma dificuldade, né? E se tem dificuldade, porque, como nós falamos, ninguém atira, né, a pedra em árvore que não tem fruto, que não vale nada, né? Ninguém, com certeza, perde tempo nisso. Então, de volta e meia, né, volta de anos em anos, aí surge muita controvérsia com relação ao dom de línguas, o falar em línguas, porque é algo absolutamente essencial, especial, necessário. Como nós falamos, é a porta de entrada para o sobrenatural de Deus. E com certeza, ele diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, né? Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, enfim. Então, se alguém hoje crer, lembra que Pedro diz lá no primeiro discurso dele, né? E a todos quantos, né? E isso aqui não é só para nós, mas a todos quantos vierem crer, né? Está claro ali no discurso de Pedro. Então, com certeza, né, o falar em novas línguas, ele é para os cristãos, até o dia do arrebatamento, pelo menos, é necessário, é preciso, é interessante, é urgente, como nós vamos ver, a necessidade de se falar em outras línguas. Glória a Deus, tá? Então, né? Então hoje há essa necessidade, né, da igreja, dos cristãos, enfim, dos irmãos, né? Estar buscando, né, o falar em línguas. Pastor, um abração aqui, olha só quem entrou aqui, o nosso irmão Thales, né, o sogro do meu filho, né, o pai da minha nora. Irmão Thales, um abração, Deus abençoe, viu? Nossa irmã Alessandra também, diaconisa Alessandra, nossa irmã Érica, um abração, nossa irmã Lucimari Monteira, paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, viu? Entrou também o pastor Flávio, né, pastor Flávio Tosati. Pastor Flávio, um abração, viu, meu querido? Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Nossa irmã Fabi, nosso irmão Ronan, Débora, assistindo aí, olha, mais de quase 40 pessoas já, pastor, né? Ligadinha conosco aqui, que maravilha, viu? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E o pastor Flávio, o pastor Carlos Alberto, ele fez aqui mandou uma frase para nós aqui, né, um comentário,
que já é praticamente a pergunta que nós íamos fazer para o senhor, né? Ele colocou assim, olha, o pastor Flávio, o não falar em línguas não quer dizer a ausência do Espírito Santo. Isso coloca em questão alguns ministérios que não consagram obreiros que não falam em línguas. Então, já aproveitando o gancho aqui, né, pastor, do nosso pastor Flávio, eu pergunto para o senhor, né? Eu acredito que está dentro do assunto aqui do pastor Flávio, né? Eu pergunto para o senhor, pastor, quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo? Com certeza é uma doutrina errada, né, que se ensina, que se prega, com certeza, né, quem crê em Jesus Cristo, né, Efésios, capítulo, nós vamos falar mais disso, Efésios, eu queria até dizer aqui para os obreiros, já adiantar alguma coisa, pastor Adilson, que há porque nós temos lido bastante a palavra de Deus. Esse ano já consegui ler 10 vezes o Novo Testamento. Então isso faz uma diferença muito grande. Ainda hoje à tarde estava estudando a respeito, até falar isso para os obreiros que conhecem mais um pouquinho o povo de Deus. Há dois textos no Velho Testamento que é bastante interessante, muito relevante e esclarecedor com relação até a essa questão. Porque quando fala lá em Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27, Ezequiel 36, 26 e 27, ele diz que ia chegar um dia, querido, que Deus ia descer até a terra, ele ia entrar dentro do homem, ele ia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, ia colocar o espírito dele dentro do homem, para que o homem vivesse e observasse os seus mandamentos. E Efésios, capítulo 4, 30, ele diz literalmente isso: tendo uma vez crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Efésios ainda 1, verso 13 e 14, ele diz que o Espírito Santo é o penhor, né? É o nosso penhor. Né? É o penhor nosso, né? Quando nós cremos, nós somos selados. E ele diz ali, Efésios 1:3, exatamente isso, que nós fomos também selados com o Espírito Santo. Tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Né? E ele diz, 4:30 de Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, a descida do Espírito Santo, o crer no Espírito Santo, cumpre esta profecia. Agora, quando fala-se do batismo no ou com o Espírito Santo, Pedro ele se remete a Joel 2, onde ele cita Joel, capítulo 2, 28, ele cita ali, né, em Atos dos Apóstolos, ele cita Joel 2, ele não cita Ezequiel 26, né, ele cita Joel 2, 28, quando ele diz que nos últimos dias ele derramaria o Espírito sobre a carne. Aí ele fala de poder, profetizariam, terão sonhos, visões, fariam sinais. Né? Então é para um outro propósito. O batismo com o Espírito ou no Espírito Santo tem um outro propósito. Né? A redenção, tendo nele crido, né, vocês foram selados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que esse selo é para o dia da redenção. 8:23 do livro de Romanos, ele diz que nós também, que temos o Espírito Santo, nós gememos, aguardando, né, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Né? Então o Espírito Santo, quando eu creio, ele vem, ele me sela, ele me marca, ele é o penhor, é a garantia, né, que eu vou para o céu e eu preciso conservá-lo na minha vida. Não devo entristecê-lo, não devo extingui-lo, né? Preciso realmente me encher dele. Então não se faz essa distinção. Né? Então, cumpre-se lá em Ezequiel 26, 36, 26 e 27, né? Isso quando o Espírito Santo, Deus disse que ia colocar o Espírito dentro, para que ele vivesse e pudesse observar os seus mandamentos. Agora, Joel 2:28, quando Pedro cita, ele fala que a descida do Espírito Santo cumpria aquilo que Joel profetizou,
né? E ali nós vemos que ali já há sinais, né? Sonhos, visões, né? Revelações, sinais aconteceriam. Então são duas coisas bastante distintas, que se não a igreja até hoje não fez essa distinção, mas fazendo-se essa distinção, desaparece muitas brigas. Então o cristão, todos aqueles que creem, né, porque o ladrão da cruz ele creu, e quantos têm crido, né, ali no leito de morte, né, seria, né, seria sei lá, vamos dizer assim, um disparate, né? Mas infelizmente, né, Jesus Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras, né? Então, com certeza, todos aqueles que aceitam, confessam a Cristo como seu Senhor, o Espírito Santo vem nele e marca ele, e esta marca é por um propósito específico, é para o dia da redenção. E o dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja, onde o corruptível será absorvido, né, o incorruptível pelo corruptível, o mortal pelo imortal, né, onde a morte realmente ela será tragada definitivamente. Então, com certeza, todos quantos confessarem, crerem em Jesus Cristo, eles possuem o selo da promessa. E mais uma vez nós reforçamos que o selo da promessa não é o batismo com o Espírito Santo. O selo da promessa remete-se a Ezequiel, capítulo 36, 26, 27, sequência, que fala dessa descida do Espírito Santo e dessa introdução do Espírito Santo no homem, a fim de que o homem pudesse observar os mandamentos e guardar as leis. Não fazer sinais, prodígios, receber dons de cura, de milagres, dom de profetizar, interpretação de línguas. Não, isso está dito lá em Joel, capítulo 2, verso 28 em específico. Então, com certeza, quem crê em Jesus Cristo, ele possui o Espírito Santo. Mas nós, com certeza, incentivamos os irmãos que não são, né, e batizados com ou no Espírito Santo a buscar esta unção, essa capacitação. Agora eu digo para todos, né, que se você for batizado com o Espírito ou no Espírito Santo, fala em línguas, né, mas fala a língua só uma vez ou outra, isso também é inócuo, praticamente fica algo, você tem uma ferramenta terrível na mão e não usa. Como nós vamos desenvolver esta doutrina da necessidade urgente do cristão falar em línguas e abundantemente, o necessário. Quando nós temos essa revelação que nós vamos ter, queridos, é que nós deixássemos até de orar no português e permitíssemos que o Espírito Santo nos ajudasse a orar. Nós vamos tratar disso na sequência, com certeza. É bastante simples e complexo, né? Porque assim, cada pessoa, pastor Adilson, ela tem uma dificuldade, né? Quanto mais extrovertido for o cristão, o novo nascido, quanto mais aberto ele foi, mais extrovertido, mais fácil fica
E outra coisa que dificulta muito mesmo, o que dificulta muito, pastor Adilson, nossos queridos, é alguma desinformação a respeito, né? Algumas desinformações, as pessoas ficam com medo de falar na carne, de ser o diabo que está falando, e aí isso retrai as pessoas. E as pessoas, né, o Espírito Santo, ele precisa de fato, né, que a pessoa esteja aberto. Então não tem, vamos dizer assim, Pedro, ele fala no seu primeiro discurso, né, diz: arrependei-vos, né, cada um seja batizado, né, seja cancelado os seus pecados, a fim de que venham tempos de refrigério e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Eu também fiz isso muito, né, e ficou lá, olha, anos, 1, 2, 3 anos, glória, 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 ficava até rouco. Mas quando eu comecei a ser informado, comecei a estudar, comecei a ouvir ministradores, né, a respeito, eu estava sentado num banco onde o pastor Bentes estava ministrando, né, ele tinha essa unção de impor as mãos, como Pedro e Tiago tinham, essa unção de colocar as mãos e a pessoa receber, né, o Espírito, como a Bíblia diz, né, ou cair o Espírito, enfim, a Bíblia fala, ela usa alguns termos com relação a isso. Né, estava lá, já era 10h30 da noite, ele ministrando as pessoas sendo, né, recebendo, sendo batizadas no Espírito Santo, e ali estava sentado no banco e comecei a falar em línguas e passei a noite inteira e graças a Deus nunca mais, já faz 33 anos que eu oro frequentemente em línguas. Maravilha, Deus seja glorificado. Deu uma cortadinha aqui no som do microfone, mas chegou aí, pessoal. Se chegou, dá uma luzinha para nós, por favor. Se já está tudo ok aí, tá com o meu microfone aqui, em nome de Jesus. Inclusive, né, pastor, já estamos preparando um equipamento novo já também, né, para melhorar aí a qualidade, e vai ser uma bênção muito grande, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, então, hoje o que nós podemos falar para as pessoas hoje, então, é que elas continuem, né, quem não é batizado no Espírito Santo, que continue, então, não desanime, né, não desista, mas insista, né, em receber, né, esse dom, é isso? É meio complicado, né, pastor Adilson, falar até insistir em receber, assim, porque é um presente, é um dom, o dom é um presente, né? Por exemplo, já é nosso, já é seu, o que torna-se complicado são as nossas estruturas emocionais, né? A falta do conhecimento realmente é que faz com que o cristão, o crente, o novo nascido, enfim, ele não receba. Tem pessoas que com certeza já tem 40, 50 anos de cristão, estão no meio pentecostal, né, e ainda não falam em línguas por causa de algumas dificuldades. Eu tive a graça assim, de orar para muitas pessoas, viu, pastor? Disso, muitas pessoas. Quando eu digo muitas, é mais de 50, 60, 70 pessoas estavam orando, né, impondo as mãos, e as pessoas, né, que já fazia bastante tempo que não falavam ou nunca falaram em línguas, bastante tempo no sentido de já convertido há vários tempos, que não falavam em línguas, elas foram batizadas com o Espírito Santo desceu, elas foram capacitadas, enfim. Mas que os irmãos, aqueles que não falam, né, que quiserem realmente, creiam e recebam, né? Eu realmente, quando eu ia ministrar as pessoas, a pessoa ficava lá, glória, glória. Ela não fala glória, glória, aleluia, né? Fala em línguas, fala isso que o Espírito Santo está te dando, porque muitas pessoas falam que vem da cabeça, né? Não vem da cabeça, vem do coração, vem do Espírito, né? A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, ninguém o entende, né? Salvo se alguém interpretar, então não vem da mente, vem do coração. Então às vezes está ali aquela palavra e a pessoa acha que é dela, e acaba que ela não destrava, vamos dizer assim. Mas não desista, né? É um presente, receba o presente, né? No final aqui do programa, se você crê, nós podemos até liberar uma unção aqui, você falar em língua, se você não fala. Agora, se você se gaba que você é batizado com o Espírito Santo, mas não fala em língua frequentemente, olha, você vai ter um juízo maior ainda do que os tradicionais, que não falam e não acham que não deve falar, que não é para nós mesmo, porque foi capacitado, né, foi liberado, né, algo grande, e não está, né, isso não está fazendo diferença nenhuma. E se não se falar em língua, pastor Adilson, de uma forma frequente e abundante, para se edificar, para edificar-se a si mesmo, porque Paulo diz que aquele que fala em outra língua, ele edifica-se a si mesmo, ele se constrói
constrói, ele se fortalece, ele fica mais afinado, ele fica mais sensível, né? Como se você amolasse bem a foice, a faca, a serra, ou o que seja, fica mais afinado, fica mais pronto para ser usado. Então, mas não desista. Jesus não voltou ainda. É verdade, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso aí, vai participando conosco, né? O relógio ali está passando a hora, mas nós estamos aqui e vamos aí até onde o tempo permitir, em nome de Jesus Cristo, tá ok? Um abração para o pastor Rafael Elias, né, da Deus Faz Impossível, um abração, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Aí o povo participando, aqui você pode dar a sua participação, não tem problema nenhum, né? Ainda que talvez, né, como aqui, por exemplo, o nosso irmão Jorge Naldo, né, ele não, pelo que eu vi aqui, não concorda muito com a nossa linha de teologia aqui, mas não tem problema, tá? Você é livre para você dar a sua participação sem problema nenhum. E o nosso irmão Naldo diz aqui, pastor, ele colocou assim, olha, as línguas de hoje não tem base bíblica, porque de fato, né, a língua que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi dom de falar em idiomas, né? Tá aqui a participação, né, do nosso irmão Naldo, ok? Quem mandou também aqui foi o pastor Israel. Boa noite, pastor Adilson, pastor Carlos, o programa tá uma bênção. O senhor quer comentar alguma coisa, sim, pastor? sim. A respeito do nosso irmão Naldo? E aí colocou, só para completar, pastor, ele colocou assim, olha, como fica ser no grego, né, as línguas quer dizer idioma. Sim. Não, Atos, pastor, isso é bastante interessante, né? Porque como a gente estuda, já leu muito, tanto uma parte como outra, não é? E não tem esse peso, né? Porque com certeza o Naldo que uma das coisas que pesa muito, pesa demais, é a paternidade. Se você nasce num ministério que não acredita, né? O genes paterno do ministério vem na pessoa. Porque a pessoa, essa paternidade, Deus tira do espírito do líder e coloca no liderado para que ele possa ajudar. Como Moisés, Deus fez com Moisés, né? Tirou do espírito que estava dele, da unção, que ele era profeta, colocou sobre os 70 e os 70 profetizaram para ajudar. Então a questão da paternidade é muito séria. Então, se você nasce num ministério que não acredita, que os patriarcas do ministério não acreditam, ou não é que não dava valor, não acreditam dessa forma, dificilmente, muito dificilmente, porque se a pessoa está no meio, né, o Espírito Santo também não tem, entre aspas, nenhum interesse de que isso mude, porque isso pode trazer confusão ao ministério. Ou ele vai ter que sair do ministério, né, tanto um como o outro, porque não tem como ele permanecer no meio onde ele não crê naquilo que os patriarcas, o cabeça, os líderes creram. Então isso torna-se uma dificuldade. Nós temos visto muitas pessoas saindo do ministério e essas pessoas vêm para outros ministérios e encontram alguma dificuldade. Agora Atos 2:4, ele fala de glossolalia, de glossa, né? E ele fala também de heterais. Né, no grego está glossa e heterais, né, línguas conforme o Espírito concedia. Né, tem as línguas heterais, etéreo, duplo, né, várias, fala vários. Mas no verso 8, ele fala dialectos. O verso 8 é dialectos. E como nós ouvimos, são 14 nações que estavam ali, como nós os ouvimos falar em nosso próprio dialectos. E Paulo, ele faz essa distinção clara em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Se eu falar em outras línguas, né, ninguém o entende, né? Ninguém entende. Então você ore para que possa entender. Se eu der graças a Deus em outras línguas, como dirá o indouto amém, se ele não está sabendo o que você está falando? Mas em outras passagens nós vemos que estavam falando em línguas e eles entendiam, como no caso de Atos 2, verso 8, dialectos. Então ele fala de heterais, glossa, que vem de glossolalia, que vem de glossário, né, onde você pega aquele dicionário em várias línguas para saber o que diz aquela língua. Então tem essa distinção em glossa, glossolalia e heterais, né, que são o Atos 2, verso 4, eles falavam em outras línguas de conformidade que o Espírito concedia que eles falassem. E no verso número 8, então, ele fala de dialectos, fazendo uma diferença bem clara entre um e o outro. Né? Então, e nós vemos essa distinção, nós vemos
nós vemos durante o Novo Testamento, né? Paulo, principalmente em 1 Coríntios 14, ele faz muito essa distinção, né, da necessidade de eu orar no espírito e orar com a mente. Porque quando eu oro em espírito, eu não entendo o que eu estou orando. Mas quando eu oro com a mente, quer dizer, eu oro no meu português, na minha mente, no meu conhecimento. Ele faz essa ressalva, ele dá essa instrução, né, que é necessário que eu ore em outras línguas, porque quando eu oro em espírito, a Bíblia diz que ninguém o entende, visto que em mistérios ele fala com Deus. E ele faz uma recomendação, né? Aquele que ore em línguas, ore também com a sua mente. Aquele que canta em línguas, cante também com a sua mente, do seu entendimento, do seu intelecto, né? Onde você tem um controle, ainda que direcionado pelo Espírito Santo, né? Você vai estar em oração. Então essa ressalva é bastante interessante, né? Porque muitas vezes quando a gente lê, ou um ou outro, talvez não se façam essas distinções, né? Ou uma corrente ou outra, mas é bastante claro esta revelação, essa distinção entre uma língua que não se entende e outra que se entende, que deve se orar de maneira que se entenda, né? E ele até aconselha, né, que aquele que fala em outras línguas, mas está dentro de um contexto também, de um contexto de reunião, onde o propósito da reunião é a edificação. Eu prefiro falar 5 palavras que falar 10.000 que não edifica. Porque o propósito de uma reunião onde o Espírito Santo está conduzindo, o propósito da profecia e profetizar é falar inspirado por Deus, é edificar, consolar e exortar. Então, se eu vou falar numa reunião em línguas onde não se edifica, não se consola, não se exorta, eu preciso ficar calado, porque senão eu não estou de acordo com o propósito da reunião, que é trazer oikodomenos, né, edificação ao corpo presente ali. Maravilha, tá aí, bom Jorge. Ele inclusive acabou de responder a segunda pergunta que o senhor fez aí, né? Que ele acabou de perguntar, pastor, o que o senhor respondeu agora, olha. Mas na Bíblia Sagrada fala que o máximo deve ser 3 pessoas falando em línguas, e ainda tem que haver intérprete, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Como fica. Então o senhor acabou de falar, né? Que tem que haver interpretação, com certeza, né? Dentro de uma reunião, né? Agora eu lá no meu quarto de oração posso orar. Né? O ideal é que eu ore em português também, mas desde que eu orar em língua, eu estou falando em mistério com Deus, estou fazendo uma oração perfeita, porque ele diz que quando você dá graças em línguas, você dá muito bem as graças, porque sendo o Espírito Santo nos ajudando a orar, nós não temos o grande perigo de orar orações que estão teologicamente erradas. E muitas orações que nós fazemos teologicamente são erradas. Muitas orações nós oramos errado. E muitas das vezes oramos, né, dentro daquilo que nós conhecemos. Mas quando eu permito que o Espírito Santo me ajude, com certeza é uma oração absolutamente perfeita, teologicamente perfeita, porque a Bíblia diz, né, quem sabe do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está. Tem muitas coisas que nem mesmo nós conseguimos discernir, mas o meu espírito, e a Bíblia faz uma decisão, porque quando você está orando em línguas é algo tremendo, a sua mente pode estar pensando em outras coisas, e você orando em língua, o ideal é que eu me prenda, né, pensando nas coisas de Deus, glorificando a Deus com a mente, orando em línguas. Quem é cristão que ora há muito tempo sabe dessa distinção, é muito claro, não tem nenhuma dificuldade, né? Então, nós precisamos de verdade conhecer, né, esses pequenos detalhes, né, desse falar em língua. E é interessante também que batismo no Espírito Santo, né? Batismo é mergulho, é uma imersão, é estar absolutamente absorvido por, né? Agora eu digo para os irmãos, né, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos encher do Espírito. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós somos cheios de ira, de ódio, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de rancor. Dificilmente, né? Nós precisamos nos santificar, e quanto mais nós nos santificamos, mais nós temos a possibilidade de estar liberando o poder do Espírito Santo para estar nas nossas vidas. Graças a Deus. Então tá aí, né, a resposta. Nosso Manuel mandou aqui, ó, entendi, muito grato, né? Que bom, né, que nós estamos aqui,
o objetivo é esse, né, pastor? Né? É deixar claro o que está na Bíblia, né? O que está na Bíblia. Pastor Carlos, a nossa irmã Thalita, ela já mandou uma pergunta para nós um pouquinho antes de começar a programação. E a pergunta que ela fez é a seguinte, essa é da irmã Thalita, viu, irmã Thalita? Ó, falei que ia falar aqui, estou dizendo aqui, estou cumprindo, tá? Ó, ela pergunta assim, por que hoje em dia não vemos mais tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo como no passado? Eu acredito, Thalita, eu acredito mesmo, né? Isso, nós já falamos isso, né? Que a igreja de Jesus Cristo, né? E ela é muito pressionada, né? Ela, infelizmente, ainda é moldada, ainda que a Bíblia diz, né? Em Gálatas 1:4, que Jesus se manifestou para nos desarraigar do mundo. A igreja ainda é muito arraigada, muito pressionada pelo mundo. Então, nesses que eu estava até falando ontem na igreja, ou sexta-feira, que nesses 25 anos, né, últimos, a igreja, na verdade, ela tem seguido mais ou menos, né, a linha do mundo, aonde o mundo começou a dar muita ênfase, né, na autoajuda, na autoestima, né? O mundo é um mundo absolutamente capitalista. A igreja hoje, uma grande parte da liderança das grandes igrejas são totalmente capitalistas, onde as pessoas, os cristãos, os membros têm criação de cavalos, né? Onde os membros, os líderes dessas grandes igrejas têm fazenda com 5, 10 mil bois, e muitas vezes os membros morrendo de fome, obras missionárias clamando por 10, 20, 50, 100 reais, né? O capitalismo toma conta, né? O mundanismo, a quantidade de pastores adulterando hoje, né? É uma coisa tremenda. A autoestima, essas questões da autoajuda, né? Onde, né, floresceu no mundo a igreja, né? De certa forma ela foi atrás desses rastros. Então se perdeu muito essa exposição bíblica, né? Mas falando da questão pentecostal, até porque os pentecostais, assim, em questão numéricas, eles são talvez 8 vezes mais do que os tradicionais, né? Então eu acho que por causa disso que perdeu-se essa ênfase em se buscar, né? E realmente isso é tempo de grandes avivamentos, né? Eu acho que está mais ou menos aquilo que Faraó falou. Acho que vocês estão com a barriga cheia, por isso que vocês estão querendo fazer festa. É muita festa, muita barriga cheia, né? E nós estamos precisando, né? Nós que temos buscado, temos incentivado os irmãos a buscarem, a crerem, mas eu acredito que essa pressão do mundo, né, o mundanismo está muito forte, o secularismo é muito forte hoje, né? O dar a ênfase no ter e não no ser, isso tem esvaziado a igreja, tem esvaziado uma grande parte dos líderes, fora ainda a grande ignorância, né? Porque veio aquele grande avivamento da Rua Azusa, que varreu o mundo, homens, e hoje está necessitado de um outro grande avivamento. E é nos grandes avivamentos, né, seja eles locais ou seja eles mais amplos, é que é onde se dá ênfase, onde se busca, onde o Espírito Santo, né, ele vem com poder sobre a comunidade dos salvos, e há colheitas, né, porque onde há esse poder, nós, né, Thalita, talvez não seja a Thalita, mas nós já participamos, que sempre quando houve essa grande busca, esse grande derramar, onde os cristãos eram batizados com o Espírito Santo, passavam as noites de oração, né, com certeza o número de colheita de almas era muito grande, e realmente almas que permaneciam, almas que buscavam, almas que procuravam santificar as suas vidas. Maravilha, louvado seja o nosso Deus, né? E falarão em novas línguas, né? É o tema da nossa live de hoje. Um abração para a nossa irmã Evelyn Sulamita, a filha do pastor Wanderson, da Dádiva de Deus, a igreja Dádiva de Deus. Um abração, irmã Evelyn, um abração para o seu pai também, pastor Wanderson, em nome de Jesus. Entrou também aqui o pastor Marcelo, pastora Daniele, um abração, pastor Marcelo, Daniele, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, o irmão Naldo, o nosso irmão Jorge Naldo aqui, né? Ele disse assim, olha, eu queria entender mais um pouco também a respeito, né? Do que João falou, que ele vos batizará com o Espírito Santo e
com fogo, né? O que é isso? O Espírito Santo com fogo, né? O batismo com o Espírito Santo com fogo. Não, fogo é amor, viu? Se você quiser já ter uma noção bem clara, fogo é amor, né? A Bíblia diz assim que as muitas águas não podem afogar ou apagar o amor, porque o amor é fogo. Deus é fogo. 11:29 de Hebreus, né? Diz que Deus é fogo, né? O amor é fogo, né? O amor é um fogo que consome. Então, na verdade, a Bíblia diz assim, irmão Naldo, nossos queridos, né, que o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito que Ele concedeu. E é interessante essa questão de concessão, porque a concessão é para usufruto também, mas a concessão, ela visa, né, os projetos e as metas daquele que concedeu, né? Então Deus concede a nós o Espírito Santo, nós usufruímos também, nos alegramos, né, aproveitamos também, mas essa concessão tem que ter em vista que é para a glória de Deus. 1 Coríntios 11:7 ele fala isso, né, que os dons foram concedidos, não é nosso, foi concedido visando um fim proveitoso, né? E o fim proveitoso é impactar as pessoas, é chamar as pessoas, é livrar as pessoas, em especial salvar as pessoas. Então esse batizar, esse se introduzir no Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo e no fogo, no amor. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Se todas as obras não foram feitas em amor, ou tiveram pouco amor, elas vão ser eliminadas, porque o crivo é o amor. Porque o amor é fogo, Deus é fogo que consome. Então seríamos, né, assim, mergulhados, né, literalmente em Deus. E para isso o Espírito Santo veio no sentido de capacitar. Só que a ignorância nossa, no Aldo e nossos queridos, faz que nós não busquemos, nós tem tantas coisas tão profundas nisso, que, meu Deus do céu, eu assim, né, tenho buscado, temos ajudado os irmãos, porque um pouquinho de luz, né, com relação a essa questão, nos convoca, né, nos chama a realmente buscarmos, a realmente nos envolvermos com essa grandeza. Então batizar, ele dizia lá que ele ia batizar no Espírito Santo e com fogo, né? E com certeza, né, todos os homens que foram, né, inundados pelo poder de Deus, né, a chama maior, uma comida eu tenho para comer, é algo que consome, porque o fogo consome, né? O fogo ele vai consumindo o que está na frente. A Bíblia diz isso, né? Que são 3 coisas que não desbasta. Uma delas é o fogo. Ele não desbasta, ele quer mais, né? Ele clama por mais, clama mais por Deus, mais por almas, por mais pessoas a desfrutar daquela glória, daquilo que foi recebido, daquilo que eles têm, daquilo que está envolvido. Então, de uma forma bastante simples, eu acredito que esse mergulhar, esse envolver-se